Bem-vindos de volta ao nosso curso de Revit, ainda estudando rampas. Hoje nós vamos ver um assunto também interessante, que são as rampas de formas variadas. São aquelas que não têm uma largura constante. No caso do exemplo que a gente vai citar, ela muda a seção ao longo da sua trajetória, que vai nos possibilitar construirmos diversos tipos de rampas, né? Vamos dar uma de Niemeyer aqui nos nossos projetos. Antes, no entanto, eu gostaria de fazer mais uma recomendação, que é o site construir.arc.br, da arquiteta e professora Roberta Vendramini, e mencionar que aqui nesse site, construir.arc, vocês têm bastante material, não só sobre o Revit, mas também sobre o AutoCAD, o Draft Site, ok? Você encontra Revit aqui, apostilas, famílias, ok? E encontra também aulas, e como eu já mencionei anteriormente, é sempre bom ouvir outros lados, né? Ouvir outras versões. Sempre a gente pega uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que pode fazer a diferença no nosso dia a dia, ok? E vinculado a esse site, né, também o site plataformabim.com.br. Aqui também vocês encontram bastante material sobre o Revit, ok? Outros softwares BIM inclusive, e aulas e DVDs à disposição, ok? E um último comentário, que eu já fiz até em outras aulas, é com relação aos comentários nos vídeos do YouTube. Infelizmente eu faço esse trabalho sozinho, não tenho ainda uma empresa constituída com funcionários, então eu tenho que canalizar as comunicações de alguma forma, né? Se eu tiver que olhar Facebook, YouTube, enfim, meu tempo fica muito reduzido. Então peço a todos que mandem as comunicações sempre para o e-mail cadnorma@cadnorma.com.br, ok? Bem, então vamos lá. Eu quero construir uma rampa que ela tem uma seção inicial diferente da seção final, e ela é cheia de curvas e nuances, né? E vamos fazer um estudo sobre essa rampa. Embora a forma não seja uma forma regrada, vamos dizer assim, todo tipo de rampa ela tem que obedecer às normas que a gente já viu, de inclinação, né, comprimento, trechos de parada, não é isso? Então, mesmo que a gente vá fazer uma rampa em S, né, ou uma forma qualquer, a gente tem que atentar para essas regras de construção, até para efeito de aprovação na prefeitura, e também, principalmente em rampas de acesso de cadeirantes, para o conforto do público em geral. E por falar em normas e critérios técnicos, vou aproveitar também para fazer um esclarecimento aqui. Lógico que a maioria já deve estar calejado de saber, mas enfim, vale a pena, eu achei que vale a pena mencionar essa relação de inclinação e declividade. Quando a gente coloca aqui inclinação máxima da rampa, né? 1 por x. Repare o seguinte, quando a gente diz que uma rampa tem uma inclinação de 20%, por exemplo, significa que a cada 100 metros ela sobe 20 metros, ou seja, a cada 1 metro ela sobe 20 centímetros. Isso é a relação de, vamos dizer assim, ΔZ, né, que seria 20 sobre 100. Né? Então seria ΔZ sobre x. Vamos dizer dessa forma, a altura pelo comprimento, né, que ele percorre horizontalmente, daria a inclinação em percentual. Essa inclinação máxima é o contrário. Quando eu digo 20%, significa que a cada 100 eu subo 20. Quando eu digo 1 para 12, significa que eu preciso percorrer 12,5 metros em x para ter uma elevação de 1 metro em y. Tá ok? Na verdade é o mesmo número, por isso que a gente, para achar essa proporção, a gente divide 100 pela inclinação percentual. Ok? Então, resumindo, a inclinação percentual é o quanto que eu subo na medida que eu ando. E essa inclinação que o Revit pede é quanto eu preciso andar para subir uma unidade.
Beleza? Eu achei interessante e importante dar essa informação em função do exercício que a gente vai ver hoje. E para variar, eu vou recorrer ao AutoCAD. Todos os programas evoluem, o AutoCAD evoluiu, uma série de ferramentas. Eu pessoalmente comecei no AutoCAD 2.0, para vocês terem uma ideia, o monitor era verde, não existia mouse. Tenho uma noção razoável do quanto os programas evoluem. E eu acredito que o Revit futuramente ele terá muitas das ferramentas de construção geométrica que o AutoCAD tem, que a gente vai usar aqui para construir a nossa rampa. Esse é o jeitão da rampa que eu quero construir. E devido a essas capacidades do AutoCAD, em detrimento do Revit, eu vou recorrer mais uma vez a fazer o desenho aqui no CAD e depois importá-lo lá para o Revit. Eu coloquei algumas cotas aqui apenas para ilustrar. Essa rampa aqui, ela começa aqui embaixo. Essa rampa aqui, ela começa aqui embaixo com 5 metros. Depois ela reduz para 4. Reparem que nessa curva, ela, ao mesmo tempo que ela faz a curva, ela reduz a seção. Então aqui nessa seção eu já tenho 4 metros, aqui 3, aqui 2 e segue. Então eu tenho um trecho curvo e ascendente, um trecho horizontal que seria uma área de descanso. Esse trecho eu deixei aqui com 2 metros, mais uma curva. Aqui para facilitar eu fiz todas em 90 graus, ok? Então a sequência é a seguinte: sobe, trecho horizontal, sobe, trecho horizontal, sobe, trecho horizontal e termina numa outra rampa. E isso é uma coisa muito importante, no Revit. Você sempre vai começar a trajetória com uma rampa e vai terminar com uma rampa. Ok? Se você tiver um trecho horizontal aqui, você terá que acrescentar um trecho de piso. E o comprimento total da rampa vai ser o comprimento da linha de eixo. Ok? Por isso eu fiz questão de desenhar uma rampa que tem uma uniformidade durante a sua subida. Se eu tivesse uma rampa com algumas formas aqui, vamos dizer aqui um pouco exageradamente, mais afastadas, eu teria que traçar pontos médios aqui. Se eu quisesse achar a linha de eixo, eu teria que traçar vários pontos aqui e traçar uma linha aqui ligando esses pontos, fazer uma concordância para poder fazer o cálculo do comprimento, que vai ser importante para obter a declividade. Então, o nosso problema maior aqui será mais uma vez efetuar os cálculos para poder ter essa declividade, que no caso aqui vai ser variável. Apenas para elucidar, para alguém que talvez tenha um pouco menos de convivência com o CAD, como é que eu executei essa rampa? Eu desenhei a linha de eixo, e aqui não tem como eu dar um offset, e ter uma coisa retilínea. Vou apagar aqui só para não atrapalhar. Como é que eu construí esse arco? Eu fui lá no Draw, Arc. O que eu tenho aqui? Eu não sei onde está o centro, porque esse arco vai ser deslocado, ele não vai estar concêntrico a esse. Mas eu tenho o ponto inicial, o ponto final, porque o AutoCAD constrói no sentido anti-horário, e eu sei que o ângulo aqui é 90 graus. Então eu desenho o arco pelo Start, End e ângulo. Ok? Essas são as ferramentas de que eu falo que acredito que o Revit no futuro vai ter. Ok? As várias opções de você executar figuras geométricas durante a confecção de croquis. Beleza? Vamos apostar nisso. Então, Start, End e ângulo. Eu tenho ponto inicial aqui, ponto final aqui e o ângulo 90 graus. Mesma coisa eu faço aqui. Draw, Arc, Start, End e ângulo, inicial, final, 90 graus. Beleza? Então, esse é o caminho. Com relação a comprimento, eu fiz aqui um arco interno. Aqui eu botei 5 graus o arco interno, mas na verdade o que importa para mim é o arco do eixo, que no caso aqui, se eu pegar daqui até aqui, é um arco com 7 metros. Bem, com relação ao comprimento, na verdade o que me interessa para calcular a inclinação seria o comprimento total
né, apenas dos trechos inclinados. Então, uma sugestão, eu posso copiar esses trechos inclinados daqui para cá, né, em seguida eu dou o Move, unindo esses elementos, e em seguida eu vou fazer aqui pelo AutoCAD mesmo, Modify, Objeto, Polyline. Seleciono uma dessas linhas, ele vai dizer que não é uma polilinha, deseja convertê-la, eu digo que sim, e eu peço para Join, juntar os outros trechos. Ok? Então eu juntei aqui os trechos inclinados, tem uma polilinha. Para que eu fiz isso? Quando eu der um List nesse elemento, ele vai me dar aqui o comprimento total, que eu vou anotar, 42.4867. Nessa minha edificação, eu quero sair do térreo e fazer uma rampa chegando aqui no pavimento superior, tá? Nessa varanda aqui. Uma coisa arquitetonicamente talvez meio absurda, mas enfim. Eu preciso que a pessoa desse ambiente aqui suba numa cadeira de rodas até o pavimento, até o quarto dele lá em cima. E eu vou criar uma rampa para isso. E o pé direito dessa edificação, a gente busca aqui na elevação sul, por exemplo. Ele vai sair do térreo a 0,15, vai chegar no pavimento superior a 3,15. Se fosse sair do terreno, talvez eu tivesse que descontar um pouco esse 0,15 aqui, o terreno está 0. Tá ok? Mas por facilidade de cálculo, vamos adotar aqui que essa rampa sai do térreo e vai até o 3,15, ou seja, ela tem uma variação de altura aqui de 3 metros. E aí a gente puxa a nossa calculadora, recorre à velha fórmula. Eu tenho o comprimento, quero calcular a inclinação. Então eu faço 100 vezes 3 dividido por 48.4867. Daria esse número 6, alguma coisa. Salvo na memória e faço 100 dividido pelo que está na memória igual. Então a minha razão vai ser 1 para 16,162233. Esse é o número que eu vou colocar lá na taxa de inclinação da rampa no Revit. Ok? Vamos voltar lá para o CAD. Fiz a minha rampa, vou limpar agora o que não me interessa, para poder exportar esse arquivo. Vou salvá-lo. Eu tomei o cuidado aqui de colocar esse ponto aqui da rampa como ponto 000. Vai ser o meu ponto de importação, que eu vou colar lá no meio da varanda. Ok? Salvei lá como rampa 2 no meu desktop e vou lá para o Revit. Vou na planta do térreo, onde vai ser a minha projeção. Inserir, importar CAD. Área de trabalho, rampa 2. Mais uma vez, a unidade de importação é o metro. E manual a partir da origem. Clique em abrir. O ideal aqui é que eu tivesse uma marcação, né, do meio dessa rampa, né, na posição superior, no meio desse vão. Mas eu vou colocar por simplicidade encostado nessa parede aqui. Se eu tiver dúvida, olha lá, não ficou encostado. Então eu vou alinhar com esse elemento aqui. Ok? Então tenho o croquis da minha rampa. Né? Repare que isso é um modelo do CAD. Né? Se eu for lá no 3D, ele continua inserido. Ok? E eu vou desenhar minha rampa aqui no pavimento térreo. Vamos lá? Arquitetura. Rampa. Editar tipo. Eu vou criar um novo tipo. Rampa variável. Vou manter a espessura, todos os parâmetros. E agora, eu não vou trabalhar com comprimento máximo. Por quê? Porque como eu coloquei o raio, né, e aqui tem uma relação de π, se eu der um list aqui nessa linha, vai dar um comprimento de 10.9956. Já a última rampa, né, que eu prolonguei para que ela ficasse aqui alinhada com esse elemento, vai ter um comprimento de 9,5, né, pela relação dos raios. Então, como esses serão os maiores trechos, né, aproximadamente 11 metros, eu vou lá no Revit e vou colocar como comprimento máximo um número maior do que 11. Tá ok? Eu posso colocar aqui 20, não tem problema nenhum. E a minha relação de inclinação é aquele número 16.162233. Ok? Obviamente vai dar uma imprecisão. Tá ok? A gente vai trabalhar sem precisão
lá no finalzinho, quando der aqueles centésimos lá de centímetros. Ok? Beleza, definida a minha rampa, eu vou agora não mais usar o modelo executar. E aqui que é a chave da nossa aula. Nós vamos construir o limite e vamos construir os degraus. A regra é a seguinte: vou construir o limite. Eu tenho os elementos do CAD aqui por trás como referência, então eu posso usar aqui como melhor opção, olha lá, selecionar linhas. Seleciono linhas e vou clicando aqui, olha lá que fácil. Ok? Mais um motivo para a gente fazer isso lá no CAD. Ok? Os limites da minha rampa são as laterais. Então, olha como é facinho. E em seguida eu vou definir os degraus, né, que seriam as linhas divisórias. A regra é muito simples, como eu mencionei. O primeiro segmento sempre vai ser rampa e o último vai ser rampa. E o Revit vai interpretar dessa forma. Né? Se eu desenho uma linha daqui para cá, ele interpreta como o início da rampa. A próxima linha, que a gente chama, que o Revit chama de linha de degrau, vai ser o final dessa rampa. Então ele considera trecho inclinado, o próximo degrau que ele vai achar é o trecho reto. E assim eu vou construindo os meus degraus e definindo toda a minha rampa. Ok? Falta definir aqui o final. Eu vou usar aqui SE e SE no teclado para eu garantir que ele chegou. E repare que, ao contrário das outras opções, embora eu já tenha construído um bom trecho de rampa, ele não aparece aqui o total que foi construído e o restante. Beleza? Então eu vou fazer o que? Eu vou concluir. Não tem mais nada a fazer. E o máximo que vai acontecer é ele dizer que a rampa não é suficiente porque deve ter faltado alguns milímetros aí. Eu ignoro esse aviso e vou olhar lá no 3D como é que ficou. Um resultado inesperado foi que a rampa ficou invertida. Na verdade ela deveria estar baixa aqui e alcançando lá o segundo pavimento. O que eu faço? Vou lá no pavimento TR, clico na rampa e aparece uma setinha aqui, tá? Que é inverter para cima a direção da escada. Então, clico aqui. Aqui deu um erro por causa do guarda-corpo, né? Que eu fiz umas modificações. Eu estava com guarda-corpo com corrimão contínuo. Então, vamos ignorar isso e vamos olhar lá no 3D agora. Está lá a minha rampa. Eu vou observar aqui alguma diferença, né? Como eu mencionei, entre o patamar e o piso da escada. Onde é que eu posso regular isso? Eu posso selecionar a rampa, ir lá no editar tipo. E aqui eu já fiz algumas modificações e eu posso mudar esse número aqui. Tá ok? Aqui eu fiz algumas mudanças no projeto, acabou que a minha declividade ficou em 13,5. Tá? Só para observar aqui, se eu colocar esse número maior, a rampa desce. Lembra? Porque aqui é o contrário, né? do 20%, né? Quanto menor o número, mais ela sobe. Se eu colocar aqui, por exemplo, 12, 1 para 12, aplicar, ok, tá? A rampa subiu mais um pouco, sendo que ela tem o limite lá do limite do pavimento, ok? Então, se eu colocar aqui um número, por exemplo, 16, que a gente tinha calculado anteriormente, aplicar, olha lá, a rampa desceu, ok? Se eu colocar um número bem pequeno aqui, 5, por exemplo, aplicar. Olha lá que interessante. Mesmo não sendo a proporção, quando chegou aqui no patamar, né, no nível limite da rampa, ela parou. Tá, ok? Então aquele número lá deixa de ter alguma importância, porque a declividade vai ser dada em função do comprimento, nesse caso, e da extensão na própria rampa de acordo com o desenho que eu fiz. Tá, ok? Então a gente fez aquele cálculo para ter um número aproximado, tá? Mas nesse caso específico de rampas, que eu estou chamando de rampas de seções variáveis, né? Rampas, enfim, rampas exóticas. Então nesse caso dessas rampas, como o meu comprimento já está definido pelo próprio croquis, né? Pela diferença de piso, e o meu ponto inicial e ponto final, aqui no caso da rampa, também já estão definidos, aquele número do editar tipo lá, que corresponde
a inclinação máxima da rampa é 1/5. Repare que até faz sentido, porque é a inclinação máxima da rampa. Ok? Quando eu vou no modo executar, ele vai obedecendo a essa inclinação exatamente, desde que eu não passe, né? Quando você está no modo executar, quando chega na altura da rampa, ele simplesmente para de executar o comando. Enquanto que quando eu estou desenhando pelo limite e pelos degraus, eu já estou dando o comprimento da rampa. E pelos limites inicial e final, ele vai ter a inclinação. Apenas para confirmar o que eu falei, voltei aqui para a planta do terra, executo a rampa, né? E no meu editar tipo, vou colocar aqui um comprimento máximo de 100. Vou exagerar, aplicar, ok. Cliquei no ponto inicial da rampa. Olha lá, quando chegou no limite necessário, 15 metros, com aquela inclinação de 5 que eu coloquei, ele termina, inabilita o comando executar e para a minha rampa. Mas eu posso vir aqui e editar. Ok? Eu posso muito bem vir aqui essa rampa, por exemplo, eu construí uma rampa pelo modo executar. Aí eu queria substituir o limite. Eu deleto esse limite e posso criar um limite qualquer aqui. Por exemplo, usando 2 pontos e aqui um arco. Concluo. Deu um erro aqui do corrimão, vou ignorar, mas está lá a minha rampa criada. Eu criei pelo modo executar e depois fui lá e modifiquei. Também é uma opção, com a ressalva que eu mencionei. Mesmo no modo executar, você não teria talvez a precisão para criar essa rampa de uma forma aleatória, né? Que você tivesse a certeza dessa largura, né? Eu poderia criar linhas de modelo, linhas de detalhe, linhas de referência, tá? Eu até consigo, mas no CAD é bem mais fácil executar esta tarefa. Ok? Então, sobre rampas variáveis, é isso que eu tinha a dizer. Agradeço a grande audiência que esse curso tem tido e continuo pedindo a todos que divulguem esse trabalho. É muito importante para que ele tenha continuidade. Até a próxima.